Como eu vos disse, a intenção vos convidar para um pequeno almoço era de termos uma conversa sobre aspectos gerais de estratégia e de campanha e, portanto, estou aberto depois do que vou dizer às questões que queiram colocar. Eu penso que aquilo que é útil falarmos neste momento é sobre aquilo que nos aflige e que me aflige como candidato e a forma de responder às situações. A Madeira está numa situação muito difícil, nós enfrentamos uma situação muito difícil e esta situação muito difícil só se pode ultrapassar com uma boa governação, com a mobilização dos cidadãos, de todos os madeirenses e porto-santenses, e com ajuda externa. Comecemos por aqui. Nós chegamos a um ponto tal de dificuldade e fomos conduzidos nestes anos de governação, de desmazelo, de irresponsabilidade, de esbanjamento de dinheiros públicos, fomos conduzidos a uma situação tal que só conseguimos ultrapassar com uma abordagem de emergência. E, a meu ver, essa abordagem de emergência passa também por ajuda externa, porque não há meios financeiros suficientes para a dimensão dos problemas. E esta ajuda externa tem que ser entendido nos seus aspectos positivos, mas também nos constrangimentos que nos trazem. Foi de resto essa abordagem que nós fizemos ao memorando com a Troika. O memorando com a Troika, como foi de resto objeto de uma comunicação da candidatura, o memorando com a Troika e o acordo com a Troika traz coisas que nós consideramos positivas e traz constrangimentos inaceitáveis com o qual é preciso saber lidar do ponto de vista governativo. Traz, por exemplo, positivo a obrigação de racionalizar os gastos públicos, de reduzir os cargos de dirigentes da administração regional, de acabar com as participações de dinheiros públicos da região em empresas que não têm sentido social nem retorno económico, em retirar a participação da região no Jornal da Madeira. Este tipo de intervenções são intervenções que dizem, no fundo, coisas que nós dissemos ao longo dos tempos, que são propostas e reivindicações nossas ao longo dos tempos, e que esta é uma oportunidade para um governo que nunca teve coragem de abordar os assuntos de uma forma direta e frontal, olhar e apanhar esta oportunidade, apanhar este comboio e fazer essas coisas que são económicas e socialmente úteis para a governação. Mas tem aspectos com os quais tem que saber moldar a região à situação, moldar o programa à situação específica da região. A Madeira é uma região insular, é uma pequena economia insular e ultraperiférica. Isto não são apenas designações, são conteúdos e contextos muito concretos. Isto significa distanciamento dos principais mercados, significa constrangimentos do ponto de vista da utilização dos recursos naturais escassos e constrangimentos, significa custos acrescidos nos transportes, como todos sabemos, todos os madeirenses sabem, e portanto se não soubermos moldar o que são as propostas nacionais e da comunidade internacional com a situação da região, não se cumpre um bom papel. E deste ponto de vista nós entendemos e vamos fazer uma proposta concreta que a medida recentemente anunciada, de resto iniciativa do Governo da coligação PSD-CDS e não propriamente da Troika,
para um imposto especial sobre o subsídio de Natal não deve ser aplicado daquela forma na região, por exemplo. E, portanto, há um conjunto de situações que podem e devem ser objeto de adaptação. E, portanto, isto para vos dizer que há uma ajuda externa, não apenas financeira, mas também do ponto de vista de instrumentos que nós devemos encarar de uma forma proativa. E, portanto, não vale a pena declarações como aquelas que faz o Presidente do Governo Regional, que ora diz que não tem nada a ver com isso, eu não assinei nada, não fui ouvido, e depois do outro dia vir dizer é preciso que nos ajudem a endireitar a situação. Nem uma coisa nem outra. O que é preciso é se fazer o diagnóstico de situação, saber em que situação estamos, que objetivos é que pretendemos e negociar. Hoje em dia um governo é um instrumento privilegiado de negociação nacional, negociação internacional, negociação com a Comissão Europeia e portanto deve ser encarado dessa forma. Isto para passar da ajuda externa à governação. A qualidade da governação nos tempos que correm é decisiva. As dificuldades que nós temos é tal que nós não podemos viver com antigos paradigmas. Não podemos viver com a loucura do endividamento. Não podemos viver com uma aplicação de uma despesa pública que não tem objetivos, não tem regras, não tem controle, não tem retorno nem social nem económico. Os tempos de hoje são tempos muito exigentes, para os quais é exigida uma nova abordagem. Eu entendo e nós entendemos que nós trazemos essa abordagem necessária aos tempos atuais. E entendemos que o Governo e a maioria PSD, como nos deu exemplos no passado, não está à altura dos novos tempos. E eu penso que há eleitorado do PSD, para não dizer quadros do PSD, mesmo do PSD, que compreendem que assim é. Este Governo e esta maioria, tal como está, não está à altura dos tempos e não consegue dar a resposta à região, aos problemas da região. E o terceiro elemento que está ligado a este é a questão da mobilização. Eu disse-vos, nós precisamos de um bom governo, mobilização dos cidadãos e ajuda externa. O terceiro elemento, para não dizer o mais importante, é a mobilização dos cidadãos. Os assuntos têm que ser trabalhados, os assuntos da região e do governo da região têm que ser trabalhados com profundidade, com seriedade. Nós fizemos o nosso trabalho. Nós temos umas bases programáticas de governo para esta legislatura, no qual trabalhámos durante mais de um ano, com meios internos e ouvindo pessoas da sociedade civil, das áreas da saúde, do direito, das associações sociais, do desporto, muitas pessoas da sociedade, da ciência, da universidade, que nos deram a sua colaboração. E é na base de um diagnóstico sério e de propostas sérias e bem trabalhadas que se deve falar verdade aos cidadãos e mobilizar os madeirenses e porto-santenses para os tempos que vivemos. Os tempos que vivemos são hoje uma tarefa, a resolução dos problemas que vivemos são uma tarefa de todos. Hoje não nos podemos colocar num presidente de governo distante dos problemas que anda nas nuvens em fantasias das maçonarias e de coisas variadas e que não vai à raiz dos problemas. Temos que ir à raiz dos problemas, temos que ser sérios na abordagem dos problemas e falar às pessoas. Qual é a situação dos problemas e como é que se ultrapassam os problemas. As pessoas têm que perceber porque é que se aplica dinheiro na Marina do Lugar de Baixo e o Lido está parado quase há 2 anos.
Toda a gente percebe que o Lido é uma infraestrutura importante, do ponto de vista turístico, do ponto de vista do usufruto da população, e toda a gente percebe que a Marina do Lugar de Baixo não é certamente uma infraestrutura importante, que é uma infraestrutura que nunca funcionou. Há algo de errado. Ou pelo menos não é tão importante. Quer dizer, há prioridades. As pessoas percebem que há prioridades. E têm que perceber porque é que estas prioridades não são assumidas. Porque é que o hospital, o novo hospital, não é prioritário, mas a aplicação de dinheiro diariamente no Jornal da Madeira é prioritário. Essas coisas têm que ser assumidas, fixados objetivos e mobilizadas as pessoas para esses objetivos. Portanto, eu penso, no contexto deste pequeno almoço e de uma conversa muito geral, que estas linhas estão na minha cabeça. Um bom governo, a mobilização dos madeirenses e porto-santenses para as tarefas e para a nossa vida em sociedade, que é de todos, coletiva, e as questões do financiamento e da articulação com as entidades externas à região.